Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 41, com objeto de conhecimento, História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, uso das tecnologias, detalhamento, máquinas e equipamentos que utilizam combustíveis fósseis. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Olha essa imagem linda, né? Os nossos rios são a coisa mais linda. Então, esse daqui é um artigo, né, muito desejado na nossa região, que é uma lancha, né, contendo ali um motor, ou comumente o mais, né, que nós chamamos um rabeta. E como um motor rabeta funciona? Você já se perguntou sobre isso? Então, o exemplo, né, de como funciona um motor é uma aplicação que nós podemos dar da termodinâmica, aquele ramo, né, da física que estuda o calor, o trabalho e a energia e como eles se transformam na natureza. E a partir desse conhecimento, né, dessa descoberta, os cientistas desenvolveram não só a estrutura física aqui da lancha, né, através da escolha do material, escolhendo ali o alumínio, que se é maleável, é resistente, é leve, porque vai impactar onde? Lá no consumo, né, do motor. E também o funcionamento do motor, que vai também aproveitar ali no seu funcionamento, né, a queima do combustível fóssil, né, para transformar a energia térmica liberada pela queima desse combustível em movimento. Você já tinha pensado em tudo isso? No nosso dia a dia, quando nós utilizamos, né, a nossa rabeta para nos deslocarmos pelos nossos rios da nossa região, a gente não pensa. Mas agora você, querido aluno do 7º ano, vai guardar que para a nossa rabeta, né, o motor da nossa rabeta funcionar, ela traz ali ensinamentos da termodinâmica que faz parte da física. E não só, né, no funcionamento de rabetas, mas também em outros, né, equipamentos e eletrodomésticos também do nosso dia a dia. Nós temos o uso ali das descobertas da termodinâmica. Então, o nosso motor rabeta, ele funciona através da energia térmica produzida com o combustível fóssil, certo? Mas o que é a energia térmica? A energia térmica, ela está associada, você já entende aí, né, de térmico, vai estar associada ao quê? A calor, né? A altas temperaturas. Então, o aproveitamento do calor e das altas temperaturas, produzindo aí a energia térmica. E essa energia térmica, ela é utilizada em eletrodomésticos, como nós vemos aí o exemplo da geladeira, né, e do ar-condicionado. Lembrando, né, os princípios lá da termodinâmica, que nós temos, né, a transferência de calor, ela vai ocorrer de 3 formas: através da condução, através da convecção e através da irradiação. Então, a geladeira e o ar-condicionado, elas utilizam ali, né, a forma de transferência de calor, que é a convecção, que faz ali o sistema entre a circulação entre o ar quente e o ar frio. E ali na geladeira, quanto no ar-condicionado, utiliza também o quê? Processos químicos, que vai fazer ali
o resfriamento, né, do ar, e assim, dessa forma, utilizando ali 2 princípios da termodinâmica. Mas vamos ver um pouco mais o que é termodinâmica. É a área de pesquisa, né, responsável por estudar a energia térmica, já que ela está associada a calor, temperatura e trabalho, certo? Então, quando 2 corpos com temperaturas diferentes entram em contato, depois de um certo tempo, nota-se que ambas as temperaturas se igualam. E aí nós vemos que a termodinâmica, né, ela tem princípios e tem leis. E essa primeira lei aí é a lei 0 da termodinâmica, que fala justamente isso. E quando 2 corpos, né, com temperaturas diferentes entram em contato, depois de um certo tempo, notam-se que ambas as temperaturas se igualam, ou seja, entram em equilíbrio térmico, certo? E a utilização desse conhecimento foi também usada para criar máquinas, certo? Então, nós temos aqui o exemplo da máquina de Héron. Observem aí. Essa máquina de Héron, ela é um marco. Por quê? Porque ela demonstrou que, através da energia térmica, se iria conseguir o quê? Movimento, certo? Então, a máquina de Héron, ela também é conhecida como eolipila e é considerada a primeira máquina térmica da história, certo? Ela foi projetada pelo engenheiro e matemático grego Héron de Alexandria, por volta do século I depois de Cristo. E ela funciona, né, com base nos princípios de conversão em energia térmica, certo? Observem aqui o fogo. Então, como que ela funciona? Nós temos aqui a radiação, certo? Do calor, que vai aqui dentro dessa bacia metálica conter a água, que vai aquecer, certo? A água muda de estado, faz o vapor, que é canalizado para cá, para essa esfera. E tem aqui essas estruturas, certo? E aí o vapor que sai daqui dá o movimento. Nossa, professora, muito interessante essa máquina. Sim, por isso que ela é tão importante, porque ela demonstra, né, a transformação da energia térmica em movimento. E qual foi a finalidade, professora, dessa máquina? Só apenas comprovação científica, certo? Mas ela é importante por quê? Porque Héron, né, descobriu que a energia térmica poderia se ter movimento, certo? Então, quando os outros pesquisadores, né, utilizaram esse princípio de Héron, desenvolveram ali motores e outros equipamentos, certo? E o exemplo que nós temos de utilização desse conhecimento que a máquina de Héron nos deu é a nossa panela de pressão, que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? A nossa panela de pressão, ela também utiliza o princípio, né, da termodinâmica. Haja vista que lá na máquina de Héron, nós tínhamos a energia térmica que dava movimento, certo? E aqui a energia térmica vai fazer o quê? A concentração, né, da pressão aqui dentro e fazendo com que os nossos alimentos, né, cozinhem mais rápido, certo? Então, dando ali um tempo menor de cozimento e uma economia de gás, certo? Então, o princípio lá criado pelo Héron foi utilizado, né, para criar o nosso utensílio doméstico, né, a nossa panela de pressão. E nós, como donas de casa, né, queridas professoras aí,
sabemos o quão importante ela é no nosso dia a dia, né? Que facilita muito a nossa vida. Dando continuidade, nós vemos aqui na imagem, né? Dois grandes pesquisadores, não, quer dizer, o Benjamin Thompson, né? E o James Prentice Joule, que foram dois físicos pioneiros, né, no ramo do estudo da termodinâmica, certo? O Benjamin Thompson, ele deu uma grande contribuição quando ele identificou que o calor é algo que é transferido de um corpo para outro, de uma matéria para outra, certo? Então, o corpo, o calor, ele não era algo fluido, certo? E para o calor existir, tinha que haver transferência. E o James também, né, passou a ser utilizado, né, como unidade de medida quando se trata do quê? Do calor. Porque ele fez a identificação que o calor ele poderia gerar energia, certo? E por isso que o calor é medido em joules, certo? Então, sempre que você vê esse Jzinho aqui, significa joules e vai estar associado ao calor, certo? E esse calor, né, esse estudo da termodinâmica, nós vimos aí, ele é aplicado na elaboração, né, do material que compõe uma canoa, no motor, né, que faz ali o impulso, né, que dá movimento à nossa rabeta, ao ar-condicionado, à nossa geladeira, até mesmo a nossa panela de pressão. Tudo isso está usando princípios da termodinâmica, certo? E agora nós vamos ver mais uma aplicação da termodinâmica, que são as usinas termoelétricas, certo? As usinas termoelétricas, elas vão produzir eletricidade, né, com base na energia térmica. E esse processo vem ali a queima, né, de combustíveis fósseis, que faz ali, através do processo de queima, do calor gerado, a produção da energia, certo? Então, por isso que as usinas termoelétricas, né, a energia é gerada e chamada de energia termoelétrica, que é considerada não renovável, já que os recursos, né, são usados no processo são finitos, e por isso que as usinas termoelétricas, elas não são assim tão funcionais, né, por conta dessa questão do uso de combustíveis fósseis, que nós sabemos que é um recurso limitado e que tem um grande impacto na natureza, porque no processo de queima, né, desse combustível, é eliminado ali muitos gases e gases poluentes que vão agir ali no nosso efeito estufa, que é um processo natural do nosso planeta, mas que quando aumenta demais os gases, aumenta junto a temperatura, certo? Então, vamos ver aí o funcionamento de uma usina termoelétrica, né? Para a instalação de produção de energia elétrica, a partir do aproveitamento de energia térmica obtida, né, pela combustão de um combustível fóssil. Lembrando ali, combustível fóssil, nós temos, né, vários exemplos, como principalmente oriundos do petróleo, né, ou biomassa. Então, observe aí essas chaminés, onde nós vamos ter as caldeiras que vão fazer ali a queima, e essa chaminé é que faz aí a eliminação, né, dos gases poluentes que vão ali ter interferência. Então, por isso que a usina termoelétrica ela tem essa desvantagem por conta da queima desse combustível fóssil, que já é um fator, né, limitante, que não se renova a curto prazo para o uso, né, na sociedade, e também a questão da
eliminação de gases poluentes. Então, vamos ver quais são as vantagens de utilizar a energia térmica. Pode ser obtida, né, a partir do sol, né? Aí nós temos uma fonte de energia renovável, não poluente, né, que é a energia solar. Então, a energia solar, eu consigo fazer a transformação dela, né, para energia térmica, certo? Pode ser obtida a partir da queima de lenha, né, uma matéria-prima barata e encontrada em qualquer lugar, certo? Então, essas seriam as vantagens. Pode ser também obtida através do gás natural, né, que é menos poluente do que os derivados do petróleo e carvão mineral, certo? E é uma alternativa rápida e barata para a produção de energia elétrica, né? Em comparação com as hidroelétricas, por exemplo. E também aqui na nossa região, nós utilizamos muito a energia termoelétrica, por quê? Por conta de cidades que ficam isoladas, né? E ali tem essa dificuldade de fazer a ligação com o Sistema Nacional de rede elétrica que existe, certo? E aí se usa a termoelétrica através dos combustíveis fósseis, certo? Então, quando está isolado geograficamente, né, ela é uma alternativa para se ter ali a eletricidade, certo? Então, por isso que também é utilizada na nossa região. Mas as desvantagens da energia térmica. A queima, né, dos combustíveis fósseis que são utilizadas para obter esta energia causa muita poluição. Liberação de grandes quantidades de gás carbônico, lembrando que esse gás carbônico, ele faz parte ali dos gases, né, do efeito estufa, e aí quando aumenta, né, quando ajuda o aumento desses gases, é que causa ali as variações, né, as mudanças climáticas, certo? Provoca, né, desmatamento e derrubada inconsciente da nossa floresta ali para extrair madeira, para utilizar ali na queima, né, das termoelétricas. Então, com isso, torna-se uma desvantagem, né? Porque se você desmata, lembrando que os gases que são eliminados ali é o CO2, se você desmata, você tira as nossas árvores, que as árvores, durante o seu processo, né, de fotossíntese, elas captam, elas retiram do nosso ar atmosférico esse CO2. Então, fica aí um contraponto, certo? Por isso é uma desvantagem. Desmatamento, queima, né, da madeira, que vai ali gerar mais gases, certo? E dando continuidade, né, nós temos também o uso dos combustíveis fósseis, que começou principalmente em meados do século XVIII, né, com o advento da Revolução Industrial. Então, a partir do momento que temos a Revolução Industrial, nós saímos ali da produção de manufatura, né, de produtos manufaturados, para a escala industrial. E, com isso, para fazer a distribuição desses produtos, se precisava ter o quê? Formas, né, rápidas de fazer o deslocamento. Então, com isso, o primeiro combustível fóssil que se tornou, né, como fonte de energia mundial mais importante foi o carvão mineral, também chamado de carvão natural. Então, a utilização desse carvão mineral permitiu ali criar locomotivas, né, e o uso da termodinâmica, fazer ali a construção dos motores, né, para locomotiva, para navios a vapor, e ali fazer a distribuição desse material
né, dos produtos da Revolução Industrial. Então, por isso que ele teve ali um impacto, né, e o carvão mineral ficou como o primeiro combustível fóssil a ser utilizado em larga escala. Não só o carvão mineral, nós temos também o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil de maior aplicação comercial, pois nas refinarias ele passa por um processo em que são obtidos, né, os seus derivados, tais como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás que nós utilizamos, né, o nosso gás de cozinha, certo? E esse petróleo, ele tem vários derivados que são usados como matéria-prima na produção de plásticos e borrachas. São usados também, né, por toda a nossa sociedade. Então, o plástico está muito presente no nosso dia a dia e também se torna ali, né, um vilão, porque também é um grande lixo, gera um grande lixo que tem grandes impactos nos oceanos, certo? Temos aí o gás natural, que é um dos derivados do petróleo, né? Outro combustível fóssil que também pode ser encontrado em jazidas, geralmente em associação ao petróleo, e é utilizado ali tanto nos veículos, como nós vemos aí na foto, né, que é um carro com gás natural, que vai ali ter uma menor emissão de gases poluentes, né, no seu uso, como também na produção de energia elétrica, certo? Também utilizadas em usinas termoelétricas e aí, por utilizar o gás natural, ter um menor impacto de poluição, certo? E a termodinâmica permitiu também a invenção do motor, né, de combustão interna. E o seu uso, né, em automóveis, em caminhões, aumentando dessa forma a procura por gasolina e óleo diesel, ambos feitos a partir, né, dos combustíveis fósseis. E a termodinâmica nos nossos automóveis, ela está presente na escolha do material que ele é feito, né, no motor, nos combustíveis. Então, a termodinâmica aí está em todas as etapas dos nossos automóveis, certo? E outro importante, né, uso importante para os combustíveis fósseis está na geração de eletricidade e é como matéria-prima, né, para a indústria petroquímica. Então, nós vemos aí na imagem, né, uma indústria petroquímica, certo? E essa indústria petroquímica é o ramo, né, da indústria química orgânica que emprega como matérias-primas o gás natural, os gases, né, liquefeitos de petróleo, gases residuais de refinaria, certo? Então, temos naftas, querosenes, parafinas, resíduos de refinação do petróleo e alguns tipos de petróleo cru. Ou seja, na indústria petroquímica é onde é feito todo o aproveitamento em todas as fases, todos os subprodutos que podem ser utilizados, né, e derivados da refinação de petróleo, certo? Então, como é, né, um combustível fóssil limitado, nós temos que utilizá-lo, né, na sua maior potência, da melhor forma possível, certo? Então, com isso, vemos aí que a indústria petroquímica ela é muito importante e é organizada, né, em produtores de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração, com base, né, na transformação dessas diversas matérias-primas, certo? Ou insumos, correto? Então, nós vemos
Nós vemos aí, né, como é importante esse aproveitamento, certo? Porque nós utilizamos esses produtos no nosso dia a dia, certo? Então, agora nós vamos ver uma imagem, certo? De uma indústria petroquímica. Vejam aí, na sua área externa, nós temos, né? Ela precisa ter um porto petrolífero, certo? Observe aí na imagem, nós temos um porto petrolífero, nós temos as torres de perfuração, aonde o petróleo é extraído, certo? Nós temos os gasodutos que trazem esse petróleo, né, até os tanques de petróleo, certo? E nós temos aí a parte de refinaria do petróleo. Então, vamos observar, a professora vai dar aqui um zoom para você ver essa parte da refinaria. Que aí, nessa refinaria, você observa aí que nós temos essas colunas de destilação. Então, nós temos aí a união das ciências da natureza. O petróleo, que, né, a extração tem a parte lá da ciência, né, que faz ali como ele foi produzido dentro da natureza. Nós temos a parte física, com estudo ali das temperaturas, onde cada um vai ter o seu ponto de troca, né, de estado de líquido para gás, e químico também, que faz ali o estudo dessa composição e como nós podemos utilizar esses produtos, certo? Então, você observa que nós temos duas colunas. Na primeira coluna, a gente vai ter a destilação dos óleos combustíveis. E na segunda coluna, nós vamos ter os óleos lubrificantes, certo? Então, vamos observar como isso funciona na prática. Então, vejam aí, o petróleo ele sai lá dos tanques, entra na primeira coluna, tá vendo o tubo, o forno tubular, ele vai ser aquecido e, ao ser aquecido, ele entra nessa coluna de destilação. E você observa aí que para cada um vai ter uma temperatura. Querosene a 160 graus, petróleo pesado a 120 graus, petróleo ligeiro 105 graus, gás 100 graus, certo? E o que sai ainda de resíduo dessa destilação, né, o Maxud, vai passar novamente por outro forno tubular e seguir para a coluna, a segunda coluna de destilação. E aí vai ser extraído os óleos lubrificantes, certo? E aí nós temos os óleos lubrificantes semifinos, pesados e finos. E o que sobra é o betume, certo? E esse betume é o que é utilizado para fabricar o asfalto. Ou seja, durante esse processo, né, dentro da primeira destilação, onde nós temos a extração dos nossos óleos combustíveis, a segunda destilação, onde nós vamos ter a produção dos nossos óleos lubrificantes, e o que seria ali, né, descartado, vira betume para ser utilizado na produção do asfalto, certo? Então, com isso, nós vimos ao longo da nossa aula como a termodinâmica, né, ela é utilizada no nosso dia a dia, certo? Tanto na produção de um motor, para locomover ali a nossa rabeta, né, como no eletrodoméstico, como a nossa geladeira, o nosso ar-condicionado, como o utensílio doméstico, como a nossa panela de pressão, e como na produção de combustíveis fósseis, como nós acabamos de ver aqui na demonstração, certo? Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais de ciência e até uma próxima aula.